Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Coragem Cast. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial para você conhecer, mais uma história que talvez você se identifique. Quero dar as boas-vindas a Valéria Raposo. Pode abrir seu microfone, Valéria. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Márcio. Espero poder contribuir aí. Que bom. Valéria, eu sempre faço essa pergunta antes da gente começar aqui o Coragem Cast, que é: você participou do programa Blindagem Emocional? Isso, eu participei da última turma 9, agora da Blindagem, vai ter agora a próxima 10 em julho, mas eu participei da última que teve recentemente, faz aí um mês e meio, mais ou menos, e ainda digerindo. E ainda digerindo. A gente vai falar de muitas coisas. Valéria, hoje qual é a sua profissão? Eu sou funcionária pública, na verdade, assim, eu sou formada em comunicação, na sequência eu fiz direito e acabei seguindo o ramo na área jurídica mesmo. E hoje eu trabalho no Tribunal de Justiça, sou assistente de um juiz, enfim, acabei ficando no ramo mais formal do direito. Legal. Você é casada? Eu sou divorciada, fui casada já por 2 vezes, uma mais longa, né, por 7 anos, que eu tive o meu filho, que hoje também tem 7 anos. Fiquei um tempo considerável, assim, divorciada, sem ninguém, e aí me envolvi novamente com uma outra pessoa, mas foi um relacionamento curto, acabou não dando certo, e desde então sou eu e meu pequeno. Seu filho se chama? Bernardo, ele tem Bernardo. 7 anos, mora comigo, tem contato com o pai, enfim, uma Sim. relação legal, mas hoje sou eu e ele. E isso vai me dar gancho para a primeira pergunta. Como que é a vida de uma mãe solo? Queria que você contasse um pouquinho de como é equilibrar essa vida, tanto pessoal, profissional, com o Bernardo. Como que é essa vida de mãe solo? Olha, eu vou falar que é bem complicada, porque assim, padrão a mãe sempre acaba, casada ou não, ela sempre se cobra muito mais, acaba querendo ou não, por ter essa questão da sociedade muito, é para a mãe, sempre sobra para a mãe. É aquela história, o pai ajuda, mas enfim, deveria ser uma coisa mais de visão, mais igualitária, mas infelizmente não funciona assim. Então, para quem ainda tem a questão de estar sozinha, no caso divorciado, enfim, fica muito mais complicado, porque você tem que equilibrar uma série de questões da sua vida e não dá, porque é você, então você tem que desenvolver algum porto seguro, no meu caso são os meus pais que me ajudam, porque eu trabalho de forma híbrida, então quando eu estou em casa eu fico com ele, mas quando eu preciso ir para o gabinete, quem me ajuda são eles. Então assim, hoje em dia uma mãe solo, se ela não tem pelo menos um mínimo de algum porto seguro para se socorrer, não consegue. E aí é muito puxado, porque você acaba, querendo ou não, abrindo mão de algumas situações que às vezes acaba pesando, principalmente no lado profissional, você acaba às vezes se anulando um pouco mais, você tem que conciliar essa questão de ser profissional, ser dona do lar, ser mãe e ainda lembrar que você é mulher, que você também tem vida social, que você também tem aquele seu momento que você quer seus 5 minutos de paz. Então, assim, eu diria que é bem puxado, é bem puxado. E como é que você chegou emocionalmente à blindagem emocional? Ixi, aí é complicado, porque na verdade, assim, é, o meu contato para procurar você e que acabei conhecendo a blindagem emocional se deu inicialmente porque eu estava procurando ajuda para o meu filho. E aí eu percebi que, na verdade, para eu conseguir chegar a ajudar ele, eu tinha antes um pequeno detalhe, eu tinha que me ajudar, eu tinha que me fortalecer. Então, assim, chegou no momento que eu falei, não, na verdade, eu preciso procurar ajuda não para ele, eu preciso procurar ajuda para mim. Eu estava vindo do término desse último relacionamento, que foi um relacionamento extremamente abusivo, e é engraçado que a gente às vezes não percebe que a gente está vivendo num relacionamento abusivo. Eu estava saindo desse processo,
eu estava vindo também de um processo, meu filho sentiu toda essa situação, ele também tinha as questões de insegurança dele, enfim, também estava passando por uma situação muito complicada na escola, muito pesado. Então, assim, eu cheguei no momento que eu estava, eu não diria no fundo do poço, mas eu estava sem esperança nenhuma. Eu não tinha vontade de sair da cama, eu não tinha vontade de fazer nada. E aí, às vezes as pessoas falavam assim, mas você, uma mulher bem resolvida, bonita, inteligente, tem seu trabalho. Não é tão simples assim. Às vezes a gente está tão destruído por dentro, tão sem autoconfiança, que a gente não consegue enxergar nada. E aí, nesse momento, a blindagem emocional, graças a Deus, chegou para ser um divisor mesmo, para colocar fazer algumas desconstruções, mostrar algumas caixinhas que eu não me encaixava e que está tudo bem. Então, foi assim, muito importante para mim. Eu acho que eu vou ser eternamente grata por ter passado por todo esse processo, por estar ainda passando pelo processo. Acho que tem uma coisa muito interessante, né, Valéria, do que você disse aqui, que é você procurou primeiro ajuda para o Bernardo, e aí você percebeu que você também precisava dessa ajuda, e talvez antes. Isso é muito importante para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que muitas vezes a gente acha que a criança é o problema. Claro que a criança também tem os seus desafios, as suas dificuldades, mas sempre é importante que o adulto faça autocrítica, que o adulto como você, Valéria, olhe para si e entenda se você não tem questões que estão, claro, reverberando na vida e no comportamento do seu filho. E como foi para você, como é que você digeriu isso quando você entendeu que você precisava se trabalhar também? Então, é aquela história do avião, né? Primeiro põe a máscara em você, depois no seu filho. Só que mãe é uma coisa absurda, meio louco, assim, porque você tem muita dificuldade de lembrar que você tem que se olhar. Então, assim, foi muito difícil eu parar e falar, porque ou você está se culpando ou você está tentando ajudar ele. Você nunca tá. Você para pensar assim, mas se eu for melhor, ele vai ter um exemplo melhor. Se eu tiver mais equilibrada, eu vou proporcionar um ambiente mais equilibrado para ele. Então, assim, no começo eu tive até uma certa relutância, mas começaram pequenas evidências, pequenas situações que você fala assim, acho que talvez esse caminho dê certo. E aí eu confiei no processo. Ainda não o amo, mas estou confiando um pouco mais. É importante, um dia você vai amar o processo, Valéria, tenho certeza disso. Eu sempre digo isso para as pessoas que fazem a blindagem emocional, que a gente precisa aprender a gostar do processo, a amar o processo. Porque é no processo que você pode crescer, é no processo que você aprende muitas coisas. E aí eu queria te perguntar, Valéria, o que você aprendeu nesse processo durante os 21 dias da blindagem emocional? O que foi mais impactante para você? Nossa, tiveram várias coisas. Mas eu acho que, assim, o mais importante foi ver que eu mesmo lutava contra o próprio processo. Para ter uma ideia, no final da blindagem, eu fiz com 40 graus de febre, porque eu fiquei doente, eu mal conseguia, mas estava lá, firme e forte. E acabou a blindagem, acabou minha gripe, acabou minha infecção, acabou. Então, assim, você vê como é uma coisa que você está tão preso em você mesmo e você não percebe que é você que está lutando contra você mesmo. É aquela história, você é o seu pior inimigo, ou, se você quiser, é o seu melhor amigo, que é o que eu aprendi, que hoje quem é meu melhor amigo sou eu. Como foi para você aí, quando a gente fala, né, da mãe solo, como é que foi lidar durante esses 21 dias com a blindagem emocional, que é um programa intenso de 21 dias consecutivos, o seu papel como mãe, como profissional, como é que você conciliou isso? Então, você tem que começar a pôr no papel, assim, 40 anos, né? Eu tenho 40 anos, 40 anos. Eu não consigo deixar de, sei lá, não de me importar, mas dar uma prioridade a mais, pelo menos em 21 dias. Se eu não parar 21 dias para me olhar, então, assim, tinha momentos que eu falava, não vai dar tempo, não vou conseguir. Terminava, às vezes, a blindagem, às vezes eu tinha que terminar alguma coisa do trabalho, mas eu falei, não, eu vou fazer firme e forte.
E a minha sorte é que, como meu filho dorme cedo, então eu corria desesperada, não, tem que dormir, porque eu queria estar. Mas teve dias que ele estava com tosse, eu tive que interromper a aula, mas depois assistia, enfim. Então, assim, é mesmo diante das vezes dos próprios obstáculos do meu corpo impôs, até as situações, você persistir, você falar, não, eu preciso começar, entender e terminar para fazer algum sentido, porque do jeito que estava não dava. E o que não dava? Explica melhor para as pessoas que estão assistindo. Como é que, o que realmente já não dava mais para você aceitar na sua vida? Eu acho que a falta de autoconfiança, a falta de amor próprio, eu acho que isso que mais me doía. Eu percebi que eu sempre me doei para todo mundo e nunca doei para mim mesma. E reconhecer isso, às vezes parece até bobeira, você fala assim, mas amor próprio, uma coisa tão simples. Não, é muito, muito difícil. É muito doloroso você ver que a pessoa que você não dá a menor bola. Então, essa reconstrução, eu lembro que eu cheguei em alguma das consultas para você, e eu cheguei e falei assim, eu não quero mais ser isso. E isso é essa pessoa que não que acha que não merece nada, que se contenta com migalhas, que, enfim, que não está disposta a, a, a buscar coisas que sejam boas para mim mesma, sempre para os outros. Então, para mim, isso foi uma questão de honra, de pegar um dia e falar, hoje eu só vou fazer coisas que eu gosto. E eu parar e falar, o que eu gosto? Então eu falei, não, eu preciso saber o que eu gosto. E aí começou todo o processo. Sem você se gostar, né, Valéria, é impossível que você consiga confiar em si e criar a transformação que você deseja. E quando a gente fala de autoestima, de se gostar, eu quero tocar num ponto que você falou no início, sobre um relacionamento abusivo que você viveu. Como é que você olha hoje, para hoje, a Valéria que passou pela blindagem emocional, que hoje tem um maior controle emocional, como é que você olha para a Valéria que viveu esse relacionamento abusivo e que conselho você daria para ela hoje? Olha, é engraçado que, assim, precisou várias pessoas falarem para mim que eu estava dentro de um relacionamento abusivo. Eu mesmo tinha horas que eu falava assim, não, tô exagerando, dada a falta de autoestima que eu tinha. E às vezes eu penso, eu falo, não que foi bom, mas por um lado, mostrou o quanto eu posso me fazer mal e o quanto eu não quero mais isso para mim. É aquela coisa assim, bem grosso modo, assim. Eu precisei ir até o fundo do poço para ver que lá não é legal. Sim. E isso eu não vou repetir. Não vou repetir não porque, agora, não. Porque tem certos limites que você tem que impor. Então, acho que hoje o conselho que eu daria para mim mesma, ou para, né, para a Valéria daquele momento, é que limite que você vai estabelecer e respeitar esse limite. Até que ponto você está disposta a abrir mão do seu bem-estar pelo bem-estar do outro? Isso não é companheirismo. Na minha visão, eu estava assim, não, isso é parceiro, sabe, se dedicar 100%, não. Isso não é ser parceria. Isso é se anular, porque você preferia viver a vida do outro do que a sua própria vida. Então, hoje mudou um pouco a minha visão sobre o que é parceria, né? O que é parceria para você hoje? É construir algo com base em um respeito pela identidade da pessoa, pela personalidade da pessoa, entender que nem sempre você falar não é não gostar. É você se respeitar. É aquela coisa, se você não consegue se respeitar, você não vai respeitar ninguém. Se você não consegue se amar, você não vai conseguir amar ninguém. Sim. Até mesmo seu próprio filho, assim, é uma coisa às vezes até, você não ama seu filho? Não, não é, porque você está tão perdido e é aquela coisa, né? Criança é uma esponja, ela sente.
A partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho, até a minha casa mudou, a gente brinca mais. Óbvio, mãe é uma eterna culpa, mas eu me sinto assim, uma mãe menos pior, vamos dizer assim. Não, mas eu me sinto assim, uma pessoa assim, mais disposta, mais aberta a permitir com que ele viva melhor. É diferente, é uma relação diferente. Se isso com filho, imagina num relacionamento. Então, é importante fazer impor esse limite. Eu acho que isso é o mais importante. Você acredita que o seu filho Bernardo, ele percebeu essa sua mudança de comportamento depois da blindagem emocional? Sim, textualmente, ele falou. Foi assim, ele sempre me chamava de dragão bravo. Ah, lá vem o dragão bravo. E, Criativo, né? Bem criativo. aí um dia ele me falou assim, mãe, antes você era um dragão muito bravo. E não que agora eu seja passiva, mas hoje eu sou uma pessoa mais acolhedora. E é um dos trabalhos que foi assim muito intenso para mim, sair daquela caixinha das crenças, das limitações, que é a minha própria criação, e, e encontrar uma nova forma. E aí eu me tornei um dragão divertido. Então, assim, foi o quê? Questão de 2 meses já. E ele foi, assim, a questão foi textual mesmo, foi falada, né? Assim, eu senti que ele tá mais calmo. E isso no comportamento dele foi na escola, graças a Deus, parei de fazer vigília na porta da escola, porque era uma loucura, era direto chamada na orientação, que estava tendo problema, tive já de tirar ele na escola em determinados dias, então, assim, água e vinho. E como que você se sente ouvindo textualmente ele falando isso da transformação, dessa sua transformação? Como é que você se sente? Orgulhosa. Eu me sinto orgulhosa de mim, porque às vezes as pessoas falam, ai, que soberba, modéstia. Não, eu acho que isso não é soberba, isso não é ai, ter falsa modéstia, não. Porque todo caminhar tem as seus louros. E eu acho que eu tenho que me parabenizar pelo que eu construí, pelo que eu consegui fazer, como eu sinto orgulho do caminhar dele também, de ver que ele também evoluiu, e eu fico muito feliz, porque eu até brinquei esses dias com a minha amiga, eu falei, ele é mais forte que eu, ela falou, não, se ele tem uma base forte, porque você é forte, e é isso mesmo, um ajudando ao outro, mas cada um no seu processo, e eu tenho muito orgulho disso. E o restante do seu ambiente? Família, amigos? O que teu ambiente percebeu de mudança na Valéria antes da blindagem e na Valéria pós blindagem emocional? No ambiente de trabalho, eu tenho notado que, assim, as pessoas, não é que elas têm mais cuidado para falar comigo, mas elas notaram que, assim, não tem mais aquela coisa, ai, ela dá um jeitinho, não, a imposição de limites, e não é assim, ai, braço curto, é por uma questão de respeito próprio mesmo, até tal limite eu posso ir, mais que isso não. Então, eu notei que no ambiente de trabalho houve essa mudança. Família, sempre tem comentário, obviamente, não tem como, né? Família é uma coisa, principalmente no relacionamento eu e minha mãe, que a gente sempre teve um relacionamento mais, eu não diria afastado, mas a gente sempre bateu mais de frente assim, e aí ela notou que teve pequenas mudanças, assim, até na questão de eu escolher as lutas que eu vou travar, entendeu? Tem algumas situações que eu falo assim, é o processo dela, não vou entrar no mérito. E aí ela sente, porque a Valéria antigamente, sair, não. Então, assim, e com os amigos eu acho que eu voltei a viver, essa é a verdade. E aí isso se tornou algo mais natural de eu me relacionar melhor com as pessoas, de ser um relacionamento mais leve em todos os sentidos. Eu acho que acaba afetando, não tem como.
Isso é Você estava se sentindo antes da blindagem sem vida. exatamente, muito sem E vida. Eu não tinha vontade de sair da cama, eu acordava com aquela sensação, assim, nem o sextou ajudava. Eu acordava com aquela sensação, assim, mais um dia, eh, eu passei por como meu filho mora comigo, mas ele passava alguns dias com o pai, nesses dias eu não via a luz do dia. Eu acordava, ficava na cama, comia na cama, não tinha vontade de fazer nada. E aí a blindagem foi puxando, puxando até o momento que eu falei: "Não, agora eu volto a viver". E eu acordo, assim, voltei a treinar, voltei a fazer coisas que eu gosto, então, assim, é outro dia, é outro dia. Eu acho que de janeiro, que foi quando eu comecei todo esse processo e que culminou com a blindagem até hoje, hoje eu posso dizer que eu tô, assim, no meu melhor momento. excelente. Como é que você avalia, principalmente durante o processo da blindagem emocional, o teu comportamento? Ele oscilou durante a blindagem emocional ou foi tudo numa linha reta? Como é que foi? Teve momentos de felicidade, de ódio? Como é que você poderia descrever Não, esse não, comportamento? oscila muito, oscila muito. Eu lembro que teve um dia até que eu fiz um testemunho para o grupo, que eu acordei muito bem, acho que foi no terceiro ou no quarto dia, foi ainda aquela coisa, estava naquela empolgação, e aí as aulas começam a ficar um pouco mais pesadas, né, e começa a mexer com caixinhas, com crenças, com coisas que machucam. E aí, não que você fica desanimado, mas você fica mais reflexivo, começa a pesar um pouco. E aí, é nesse momento que, assim, eu não acordava desanimada, mas eu acordava mais pensativa, mexia muito, a gente faz muitos processos terapêuticos no curso, e que querendo ou não, liberta muita coisa, né, põe para fora muitas emoções que às vezes você nem sabia que você tinha. E não tem como, né, aí, às vezes você acaba, ficando mais reflexivo, mas tem dias que você fala: "Não, tô no caminho, é isso, tá sendo legal", e aí você reúne forças e vai para mais um dia, e quando você vê no final, você fala: "Meu, valeu cada lágrima, valeu cada lágrima". Que bom. Durante a Valéria citou aí os processos terapêuticos, durante a blindagem emocional, eu utilizo a hipnoterapia como esse processo terapêutico. Em alguns momentos a gente faz, porque eu vejo que é importante que as pessoas passem por um processo não apenas de maneira passiva, mas de maneira ativa. E o processo é exatamente isso, é você muitas vezes dessensibilizar algumas situações para que você se sinta melhor. 21 dias é um percurso que não é um percurso curto. E se eu fico sem me libertar dessas emoções e desses pesos, eu talvez não consiga chegar com força até o final do programa. E eu queria falar um pouquinho sobre a hipnoterapia com você, Valéria. Como é que foi a experiência da hipnoterapia para você? Você se esqueceu de tudo? Você deixou a sua senha do banco? Conta um pouquinho como é que foi esse processo da hipnoterapia. Tem muita lenda. Eu lembro que eu saí da primeira sessão, várias pessoas: "E aí, como que foi?", não sei o quê. Eu falei: "Gente, calma, tem muito mito, né". Eu não vou desmerecer, porque eu também fui com o pé atrás, porque, assim, você lê muitas coisas, enfim. E eu lembro que quando eu fui, que foi inicialmente para levar o Bernardo, você me deu uma palhinha de como seria, enfim, e aí eu senti que poderia ser muito bacana. E aí foi quando eu fui na segunda sessão, que aí efetivamente você fez uma sessão de hipnoterapia, foi muito bom. Eu não tenho, como descrever, porque você está totalmente consciente, você está totalmente, atento ao que está acontecendo, você não perde consciência, nada disso. Mas, vem sensações que você não consegue entender da onde vem, e conforme vai acontecendo todo o processo que você é guiado, vão surgindo, lembranças, às vezes vão surgindo sensações que você fala: "Caramba", não precisa aquela coisa assim: "Ai, me dopar, ficar inconsciente", não, é tudo muito tranquilo.
a sensação de bem-estar depois é inigualável, não tenho o que falar, é muito bom. Chorar, choro pra cá, eu já choro normalmente, então assim, eu ponho muito a minha emoção muito para fora através do choro. E depois do processo, você passa uns 2, 3 dias nessa sensação, assim, é um misto de sensação boa com um pouco de, não é reflexão, muda muito, muda muito. Eu acho que os seus pensamentos começam a fluir de outra forma. Mas também tem, já teve sessões que meu cérebro não permitiu. Então, assim, tem que ir de mente aberta, tem que ir disposta a e entender que você também tem o seu limite, que determinadas feridas ainda você não vai conseguir mexer. E é o processo. Então, Sim. assim, eu acho que ajuda muito, foi também importantíssimo no meu caminhar, em todo esse processo todo. E eu acho que é um complemento, um ajudando o outro. Isso que você falou também é bem interessante, porque a hipnoterapia tem muitos mitos. E um deles é que você vai ficar passiva e que aí o hipnotista ele vai fazer uma mágica, né? E aqui uma coisa que eu sempre falo, ninguém transforma ninguém, né? Ninguém, né? O hipnotista, o hipnoterapeuta, ele é um condutor de um processo. E claro, ele tem a sensibilidade de entender os melhores caminhos para resolver esse problema, mas ninguém vai transformar ninguém. Então, se você não estiver disposta a se entregar ao processo, de você viver aquele processo, você realmente não vai acontecer nada, porque o hipnotista não tem a mágica, não tem o poder de transformar você, de entrar na sua mente e criar algo diferente. Então é importante para você que está nos assistindo, se você talvez pense nisso, que um processo de transformação de vida é um processo passivo, tenha certeza que não. Você precisa querer, você precisa decidir, você precisa fazer como a Valéria. A Valéria chegou a um ponto onde ela não suportava mais viver de uma certa maneira. E hoje ela está colhendo os frutos dessa decisão. Agora eu queria te perguntar, Valéria, como é que você acha que você estaria hoje se você não tivesse tomado essa decisão? Como é que estaria a Valéria hoje? Olha, não gosto nem de pensar. Não, mas eu acho que seria muito difícil. Eu eu entrei numa vibração muito negativa, eu tive pensamentos muito ruins, e em alguns momentos eu olhava muito para o meu filho e pensava: "Se não fosse você, eu não queria nem estar mais aqui", sabe. Então eu fico imaginando, se eu não tivesse posto um basta, não sei, eu acho que o que poderia, não ter acontecido, mas assim, o quão no fundo eu poderia ainda estar, e o quão ruim teria sido isso, não só para mim, mas todos ao meu redor, principalmente, você querendo ou não, você pensa no seu filho, como que ele ia estar conseguindo lidar com tudo isso. Então, eu acho que é algo que eu nem cogito, porque falei: "Não, página virada e essa página a gente não repete mais". Você, depois da blindagem emocional, você ingressou na comunidade Coragem. Queria saber por que que você decidiu continuar o processo dentro da comunidade Coragem. Eu acho que a gente tem hoje eu estou num momento muito bom, mas a gente tem um péssimo hábito de: "Ah, deu certo", e ir levando, e acha que vai a coisa levando. E não, isso é uma construção. Foi uma construção de 40 anos, construindo uma vida na qual eu entendia que eu não merecia. Então não é do dia para a noite. Então não é porque eu tive alguns dias bons que eu posso parar. Não, o autoconhecimento, ele é diário, é um processo longo. E, querendo ou não, é muito difícil quando você não tem uma rede de apoio, porque tem dias que você tá triste.
E como é bom você, às vezes, pegar e olhar no grupo e ouvir uma palavra amiga, ouvir, às vezes, os seus sentidos que você manda, que são aquelas mensagens de áudio. Então, assim, eu acho que quando você está perto de pessoas que querem o mesmo objetivo, isso só reforça, isso facilita. E naqueles dias que você pensa, ai, dói mexer aqui, não quero. A pessoa vai lá e empurra. É como um treino de CrossFit. Você tá lá querendo largar a barra, a outra pessoa fala, vai, você consegue. Então, eu acho que tudo que você puder trazer para sua vida, que está dentro, alinhado com o que você entende que é bacana, eu acho que faz muito bem. Fala que são pessoas muito legais e eu acho que vale muito a pena. Você já tinha buscado o autoconhecimento antes da blindagem emocional? Eu já tinha passado, eu passei por uma casa, ela trabalhava no linha do Provida, não sei se vocês conhecem, enfim. E eu fiquei lá em torno de 4 anos, eu acredito que foi mais ou menos isso, um pouco menos. E chegou um momento que não estava fazendo muito mais sentido. Não pelos ensinamentos, enfim, mas conforme você passando o processo, você vai conhecendo as pessoas, e aí você vai, às vezes, se deparando com algumas situações. Óbvio, todo mundo é passível de erros, de falhas, mas chega um momento que você fala, não é aqui, não é. Você começa a se sentir deslocado. E aí, desde então, eu não procurei mais nada. Então, foi Perfeito. assim, eu já tinha esse interesse, eu já sabia dessa necessidade, mas aí você vai, até por isso que eu acho que é importante você participar de um grupo, assim, porque você vai perdendo, se você deixar, vai esmurecendo. Sim, sem energia, né? Essa energia emocional que o grupo traz muitas vezes é importante. E para você que está nos assistindo, a Comunidade Coragem é um grupo de pessoas que eu acompanho depois da blindagem emocional. É um grupo de pessoas que passaram pela blindagem e que decidem seguir em seus processos. E lá a gente tem encontros quinzenais, nós temos conteúdo praticamente diário que eu mando para o grupo e tem as conversas individuais também. Então, é uma oportunidade de você se manter no processo de maneira acompanhada, né? Porque a pior coisa que pode existir, Valéria, é quando você quer fazer a sua transformação de vida, mas você não se prepara. Você falou do CrossFit aí, né? Você faz CrossFit? Faço. Então, você que conhece bem o CrossFit, você deve entender que não dá para pegar, sei lá, a barra de 100 quilos sem nunca ter pegado a de 5, né? Então, é a mesma coisa com a sua transformação de vida. Não dá para você sair de um ponto hoje onde você vive há muitos anos e pular para uma grande transformação de vida radical. Você vai se machucar. Você vai se machucar como no CrossFit. Você vai se machucar se você não se preparar para pegar a barra, o halter certo. Então, acompanhamento é muito importante. Por isso que toma muito cuidado quando existem muitas promessas aí no mercado falando para você, vamos lá, eu transformo a sua vida vai ser transformada. Como? Qual é a preparação que vai existir para que você não se frustre e não se machuque? Porque senão, aí você começa a se conformar. Você fica achando que a vida ruim ela é o normal. E isso não é o normal. Definitivamente não é o normal. Isso pode ser comum, mas não é normal. E aí eu queria te perguntar isso. Você se tornou, Valéria, depois da blindagem, alguém mais questionadora? Sim, até pelo fato de eu impor esses limites, eu notei que tem certas crenças, certas imposições sociais que não me faziam mais sentido. Então, por que que eu tenho que seguir? Por que que eu tenho que fazer dessa forma? Não faz sentido. Então, eu notei que teve algumas mudanças nesse sentido, assim, principalmente, do que aceito socialmente, sair de alguns grupos,
deixei de seguir pessoas, quase nenhuma pressão para isso, brincadeira. Mas foi um passo assim, extremamente importante, porque você começa a se perguntar realmente, o que vai mudar se eu fizer isso? E quando você faz, você tem às vezes a sensação de que eu vou me sentir fora, eu vou me sentir perdida. Não, aquilo te dá uma força que você fala, não, eu não preciso disso. Isso é muito pouco, é a migalha que você para de aceitar. Foi muito Isso, bacana. isso é libertador, não é? Nossa, demais, demais. Você começa a ver que são essas pequenas coisinhas que te prendem e são essas pequenas coisas que te seguram. E aí você não caminha. É aquela coisa, né? Você quer ir para frente, olhando para trás, você cai, não tem jeito. Se você pudesse aconselhar uma pessoa que pensa em fazer a blindagem emocional, como é que você convence ela a participar da blindagem emocional? Primeiramente, saibam, não é um processo fácil. Vai mexer com coisas que às vezes te incomodam, vai tocar em temas que não são, às vezes, fáceis de lidar, mas se você chegou num momento que você acha que você precisa transformar, mudar, não tá bom como tá, você precisa mexer. E isso necessariamente envolve mexer em coisas que não são agradáveis. É como limpar uma casa. Você vai ter que levantar o sofá, vai achar aquele brinquedinho escondido, vai ter que mexer. Mas é muito positivo, porque aí você descobre a força que você tem. Você consegue perceber o quanto você tem de potencial e o quanto você pode transformar a sua vida, às vezes com pequenas, e não são grandes mudanças assim, não, a partir de agora eu vou dominar o mundo. Não, você vai conseguir fazer coisas que você achava que antes você não conseguiria fazer. E isso é muito libertador, isso é muito importante. Então, eu recomendaria muito, eu acho que faz muito bem. É libertador, eu sou meio suspeita. A sua vida, ela está melhor depois da blindagem. Sem sombra de dúvida. Não tem como negar isso. E vira e mexe tem momentos que às vezes eu paro, aí lembro de alguma coisa, volto, pego o caderno, releio as anotações, aí falo, é aqui que tá mexendo. Então, assim, ele é um processo que não para nos 21 dias. Aquilo vai reverberando e às vezes às vezes você escutou na aula, mas não caiu, não fez muito sentido na hora, e aí de repente acontece uma situação e fala, aí você fala, agora entendi. Então as fichas às vezes caem muitas durante as aulas, mas algumas caem depois. E é o processo, por isso que tem que ser continuado. Por isso que eu preciso repetir. Maravilha. Olha, para a gente encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente se conheceu, quando você como você contou, né? Você trouxe o Bernardo aqui primeiro e aí a gente se conheceu. Eu fiz uma leitura de você, uma leitura de uma mulher que estava extremamente fragilizada emocionalmente. E hoje, vendo você aqui, eu vejo muita segurança. E é incrível ver como você, nesses meses, você se transformou. Claro que você tem os seus desafios ainda pela frente, todos nós temos, mas, assim, você tem que se orgulhar muito dessa sua mudança, né, nesse processo, num curto espaço de tempo. E sabe por que você fez isso? Porque você botou intensidade. Você tinha algo muito claro, que era ajudar não somente a si mesma, mas ao seu filho também. Então, parabéns, viu? Orgulhe-se muito, muito, muito de você. Muito obrigada. Bom, eu não me canso de falar em todos os áudios, a gratidão que eu sinto é imensurável, a sorte que eu tive de alguém me indicar, te indicar, né? E eu procurar.
Eu acho que nada é por acaso e, e veio no momento mais imprescindível para mim, para eu conseguir resgatar a minha vida, assim. Então, eu só posso falar gratidão e fico lisonjeada de ser ter você como meu mentor até hoje. Eu agradeço muito pela oportunidade. Valéria, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por você conversar aqui com as pessoas no Coragem Cast. E para você que está acompanhando aqui o Coragem Cast, na próxima semana, mais uma pessoa, mais uma história incrível para você se identificar, para você talvez entender que sim, é possível você transformar a sua vida, tá bom? Um grande abraço. Tchau!